E aí galera, Seeker aqui, tudo bom? É... Bem-vindo ao canal aí. Hoje eu venho falar um pouco do AM. Essa semana eu joguei o WoW e a Walk com ele para testar as duas novas linhas da runa, né? Que eu não tinha mostrado no meu vídeo de build. Então já aproveita, se inscreve no canal, deixa o joinha para não perder nenhuma novidade. Bem, a última vez que eu falei sobre o AM, que eu fiz o vídeo da build, vou deixar até um card aí para vocês. Ele ainda não tinha essas duas linhas de runas, né? Então eu vou explicar aqui. A primeira é a Thunderlight, então agora temos uma terceira linha que não existia, onde o Chainlight ele sempre aumentava 10% de dano em cada alvo que ele ia pulando, mas agora não, agora todos os alvos que tomarem o dano do Chainlight vão tomar sempre o dano máximo. Então já é um burst de dano aí, né? E a segunda é a do Tetra, então a runa do Tetra agora tem essa terceira linha, onde a cada 5 segundos o seu próximo auto-ataque solta o Tetra nível 10 automático. Então é muito bom, ele não consome esse Tetra, ele não consome o seu cooldown, né? E por ele não consumir o seu cooldown, você consegue, por exemplo, dar um auto-ataque, o Tetra sair e você já usar o seu Tetra em seguida e dar um bom burst de dano. Na Oi, eu tô mostrando aí pra vocês, o melhor posicionamento é sempre manter a distância máxima, então eu tento sempre ficar longe desse dano. Ele é muito squish, ele é muito papel, digamos assim, então qualquer dano é bem fácil de você morrer. Então você tenta sempre manter o alcance máximo, batendo nos alvos mais próximos, e tentando aplicar o máximo de dano possível. Tem duas coisas que eu esqueci de explicar também no vídeo da build. São duas passivas que ajudam muito. Então a primeira é a Electrify Field. Ela dá um dano true damage de 100% do seu aim attack. Então nessa build eu tenho muito aim attack para poder aplicar bastante desse true damage, né? Então ele fica aí com 5 segundos. Se eu tiver a segunda passiva por 8 segundos, então ele fica aplicando esse dano true damage que ignora a defesa, ignora bloqueio, ignora escudo. Então é muito bom, às vezes aquela classe muito chata, tipo um Crono da vida, que cura muito, você começa a bater nele e você começa a aplicar esse true damage. E meio que o true damage fica pela cura dele e você acaba matando ele nessa brincadeira. E o segundo true damage também, que eu coloquei na build, mas eu só não expliquei, então é bom vocês saberem. O segundo é sobre o Alight. O Alight já existe, né? Quando você dá um dano do tipo de fogo, ele também dá 1% de aim attack do Fire ali, de true damage, digamos assim, por 8 segundos também. Só que se você usar o conversor de fogo, ali do Aesir, né? Se você tiver a Gold Medal no aquele Aesir, você aplica o Alight no auto-ataque. Então acaba que junta essas duas coisas, tanto o true damage do Electrify como o true damage do Alight no auto-ataque, você acaba aplicando muito true damage do alvo. Então mesmo que você consiga, sei lá, dar 4, 5 auto-ataque num alvo e ele corra de você, ele acaba tomando muito dano correndo por 8 segundos, não tem como tirar isso, né? Não tem como dar um dispel, alguma coisa nisso. E ele acaba morrendo, ou pelo menos tomando muito dano, e o seu time acaba finalizando, né? O AM, eu achei ele muito mais fácil, talvez por ele não toma, os debuffs que ele toma não fazem tanto efeito nele, né? Porque por ser auto-ataque é bem difícil alguém impedir você de dar auto-ataque. O Soulbinder até consegue fazer isso, mas ele tem que chegar muito perto de você para fazer isso. Então você acaba tendo uma performance melhor. Então vocês reparam que a jogabilidade que eu falei é exatamente essa, né? Eu não avanço em nenhum clã, eu não avanço em muita gente, eu tento manter sempre o dano constante, o mais constante possível, e nos alvos que estiverem mais próximos de mim. E aí só quando não tem nenhum alvo mesmo que eu tento avançar.
Outra coisa também que é muito bom é que toda vez que você liga o White Barrier, você não tem cache, né? Enquanto você estiver com a White Barrier ativa. Então nesse intervalo eu tento ativar bastante do Tornado. Como o Tornado ele dá dano do tipo vento e terra, além dele dar muito dano, né? Ele por si só, e se tiver em cima de um LP ele dá mais dano ainda. Mas ele acaba ativando também a passiva de True Damage de vento ali, Electrify. E aí acaba tornando muito dano, né? Tanto no suporte quanto no DPS. Mesmo que o seu dano, o bruto, digamos assim, né? Não dê muito dano no suporte, você acaba aplicando esse True Damage no suporte. E o True Damage não tem como o suporte reduzir, não tem carta, não tem nada. E ele vai acabar tomando muito dano por causa do True Damage, né? Não tanto do seu burst de ataque, digamos assim. Eu acho que da Oi seria isso. As dicas que eu teria pra dar tudo que for vermelho, que nem no meu caso aqui, às vezes alguns efeitos não aparecem, então tudo que for vermelho é ruim. Tente ficar longe, avance só com os seus suportes. O AM não tem jeito, não dá. É muito difícil ele jogar sozinho. Então você tem que sempre olhar onde a sua PT tá, onde os seus suportes estão e tentar avançar ou recuar junto com eles. Não se exponha muito, ele não é uma classe que vai conseguir entrar no meio de um clã e matar todo mundo. Ele não é esse tipo de classe, então você tem que sempre manter uma distância ali pra tentar aplicar o máximo de dano possível, tá? Não esqueça nunca de ativar o White Barrier. Então toda vez que o White Barrier voltou o cooldown, você usa. Que nem no caso eu errei, pulei no load errado, caí no meio do clã e morri. Não tem acordo, você errar o AM ele é muito posicionamento, tem que aprender a se posicionar. Então, aqui eu vou tentar defender de novo junto com o clã. Tentar defender a Amp, mas a gente vai acabar perdendo essa Amp. Eles estavam muito dentro, não tinha muito o que fazer, eles já estavam batendo no castelo. Mas até que é bom eu perder essa Amp, porque eu vou conseguir mostrar pra vocês uma outra coisa muito boa do AM. Então, além de ele dar esse dano, essa True Damage e todo esse pacote, atacar de muito longe, todo esse combo de coisas que ele pode fazer, por ele ser uma classe de alto ataque, por mais que ele seja uma classe de alto ataque mágica, ele dá muito dano na Amp. Então você também, uma outra vantagem, você consegue ajudar seu clã a quebrar um castelo aí para manter um castelo. Então você vai ver aqui, ó, ele vai dar sempre 40k de dano máximo na Amp, crítico ou não, que é o dano máximo que a Amp hoje na Oi toma. Então até nisso é uma outra vantagem que você consegue aí ajudar o clã, entender como que as coisas funcionam. Bem, eu vou mostrar agora minha walk, né, de domingo. Então a walk é mais ou menos a mesma coisa. Aqui eu tô me expondo um pouco mais, porque os suportes estão comigo, então nesse caso eu pulei no meio dos inimigos. Mas eu sabia que ia estar com FP, sabia que ia estar com White Barrier. Mas agora ó, você vai ver que eu sempre vou me posicionar atrás de uma parede e tentar aplicar o máximo de dano possível, do mais longe possível que eu conseguir. Então eu sempre vou avançando sem afobar, sem entrar no meio de ninguém, atacando o máximo possível e sempre mantendo o tornado na minha frente. Então o que eu quero é, cara, eu não quero que ninguém chegue perto de mim. Chegou perto eu morro, não tem jeito. O que aconteceu? Então a gente tenta sempre manter o alcance máximo, tentando aquela o inimigo não te vê e você vê o inimigo. Então tento sempre me posicionar dessa forma. Eu sei que é importante num jogo mobile, ainda mais como Hag, ter itens, ter cartas, tudo isso é muito importante. Mas como eu falei, a minha build era meio que de True Damage, então eu tô muito focado em dar muito dano, dar um burst de dano nos inimigos. Mas eu tô muito focado em espalhar o True Damage o máximo possível nas pessoas ao redor e elas morrerem com o tempo, né? Porque afinal você não tá sozinho, você tá com um clã. Então
Nesse caso, o foco principal é o posicionamento. Então, mesmo que você não tenha muita carta, não tenha muito item, você tem que sempre focar em se posicionar. Nunca tá muito avançado, nunca tá muito recuado. Tentar dar o máximo de dano possível. Quanto mais você conseguir aplicar dano nos inimigos, o máximo de dano possível, se tornando, morrendo o menos possível, vai dar tudo certo, né? Então, recua quando tiver que recuar, avança com cautela, que vai dar tudo certo. Pode confiar que vai dar tudo certo, é tudo questão de treino. Mas é isso aí, gente. O vídeo de hoje é esse. Espero ter ajudado aí com algumas dicas. E até o próximo vídeo. Falou!